Olá, amigas e amigos da filosofia, boa noite, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a grande honra e o prazer de receber aqui no canal a filósofa e professora Marilena Chaui. Não tenho palavras para dizer o tamanho da alegria de recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Esse canal, ele faz 5 anos esse ano, né? Começou na pandemia em 2020 e nesses 5 anos, enfim, conversei com pessoas ligadas à filosofia e outras áreas também. E a Marilena é uma pessoa que atravessa, né, todas essas áreas que tem alguma interlocução com a filosofia e com a cultura brasileira, né, com a política, enfim, com várias questões aí, né, do Brasil. Então, vai ser uma satisfação aqui poder conversar, né, com você hoje. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para a gente começar, né? A gente falou assim, vamos falar sobre o quê? Filosofia, o Brasil. Vamos começar pelo Brasil, né? Queria saber um pouco assim do tom, né, que você tem percebido dos últimos acontecimentos aí, né, da política brasileira em relação aí que está acontecendo, né, com esse atual presidente dos Estados Unidos, né, essa questão aí que está nos jornais hoje. Olha, é uma coisa verdadeiramente aterradora. Por um lado, o Trump transformou a política num espetáculo. Depois, porque ele opera como um imperador, né, que vai decretando ao léu as medidas que passam pela cabeça dele. E dentro dos Estados Unidos, ele virou os Estados Unidos de ponta cabeça. Não sei como é que os Estados Unidos vão se refazer depois dele. E, em termos mundiais, é um desastre completo, né? Não só por todos os tarifaços que ele fez, mas pelo modo como ele intervém nas guerras atuais, né? E o que ele fez com relação ao Irã, o que ele está fazendo com relação à Ucrânia, e o que ele acaba de fazer com relação ao Brasil. Quer dizer, o que ele fez é diferente do restante do que ele tem feito. Dessa vez, ele entrou dentro da política institucional brasileira como se ele tivesse poderes e direito de fazer isso. É uma invasão inacreditável, porque ele interferiu no interior da institucionalidade política brasileira. É uma invasão, é inaceitável, inaceitável. Não é só o motivo dele ter feito o que ele fez, mas a maneira como ele fez. Então, é de uma gravidade sem nome, sem tamanho, né? E, de alguma maneira, eu interpreto, pelo menos no curto prazo, que para os bolsonaristas foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé, porque ele tem agora o empresariado, que é praticamente seu aliado, ele tem um empresariado em pé de guerra contra ele. Então, foi um equívoco monstruoso e inadmissível em termos internacionais da política institucionalizada o que ele fez, porque ele fez uma intervenção no interior da política brasileira, no momento em que ele justificou o porquê do tarifaço, quando ele disse que era para garantir a anistia a Bolsonaro, né? E no instante em que o filho dele apelidou o tarifaço de o tarifaço Alexandre de Moraes. Então, é uma coisa descabida, monstruosa, inaceitável, tanto do ponto de vista democrático quanto do ponto de vista institucional puro e simples, né? E eu estou esperando o instante em que, do ponto de vista econômico, o Lula vai responder, mas eu estou esperando também, do ponto de vista institucional, a reação do eleitorado brasileiro a uma coisa desse tipo. Quer dizer, o presidente de um outro país determina o que vai se passar no Brasil.
Nem no tempo da ditadura eles puderam fazer uma coisa dessa e ousaram fazer uma coisa dessa. Então, é gravíssimo e nós temos que responder à altura. Né? A gente pegar o primeiro mandato do Trump e a relação com o governo brasileiro da época, né, que a gente acabou elegendo o Bolsonaro, né? Aí depois agora o Lula conseguiu voltar, né? E o ano que vem já vai entrar em ano de eleição de novo. E agora o Trump é de novo o presidente. Como é que você avalia essa relação da democracia americana, estadunidense com a do Brasil, né, pensando no ano que vem? Olha, vai ser uma relação muito difícil, muito complicada, porque ele está pondo em risco a democracia estadunidense. Há uma série de medidas que ele está tomando e coisas que estão acontecendo dentro dos Estados Unidos que põem em pé de guerra a própria democracia dos Estados Unidos. O quanto ele tem poder para influir nos países do Cone Sul, eu não sei. Né? Porque, como ele faz as coisas de uma maneira autocrática, imperial e sem conhecimento de causa, né? Ele interfere ele desconhece tudo. As próprias medidas que ele está tomando, né? No caso dos Estados Unidos, ele está cortando toda a política social dos Estados Unidos, né? A política de saúde, a política escolar, a política de aposentadoria, todas as políticas sociais, né? E então eu acho que ele vai tentar interferir, sem a menor dúvida, nas nossas eleições. Ele fará isso, né? Mas eu penso que vai ser um tiro no pé da direita ele fazer isso. E, sobretudo, porque não favorece aos empresários. O empresariado está em pé de guerra com esse tarifaço. Então, eu penso que ele vai intervir dessa maneira, atabalhoada, enlouquecida, vai causar transtornos no processo, mas ele não vai ser bem-sucedido. Eu acho que ele não vai ser bem-sucedido. Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Nós temos amadurecimento suficiente para isso. E tem uma questão também que eu queria perguntar. Qual avaliação você faz sobre essa nova forma de disseminação, né, das informações, das mentiras também, com o advento dos celulares, enfim, né, tudo isso que entrou sem retorno possível, né, na nossa vida cotidiana, e agora a política se faz também a partir disso, né, pelo WhatsApp, pela internet e tal, de uma forma muito mais veloz, e tem muito dinheiro também por trás disso, na disseminação dessas mentiras, né, isso já está mais do que provado. Então, assim, a primeira eleição do Bolsonaro teve a ver com isso, né? Agora, para o ano que vem, o que você acha que pode acontecer, né, com esse novo momento que a gente está vivendo, né? Já tem uma resistência a isso, mas, por outro lado, não sei, me parece às vezes que a esquerda não domina tão bem, né, essa nova tecnologia quanto a direita já sabe fazer bem, né? Eu concordo inteiramente com você, Caio, inteiramente. A esquerda se retraiu diante dessas novas tecnologias. E a preocupação é muito grande com a questão do fake news. Eu tenho um colega, o Benito Maeso, da Universidade de Curitiba, e que escreveu um livrinho, é pequenininho, mas é uma análise a mais perfeita que eu conheço sobre o fake news. E uma das coisas que a gente precisava trabalhar, eu tenho proposto que a gente trabalhe sobre isso, é reintroduzir uma questão que o Adorno e a Hannah Arendt colocaram, que é a questão do cinismo na política, em que o cinismo é a deliberação de mentir.
Quer dizer, não é que você escapa daqui, escapa de lá, encobre isso, encobre aquilo. Não, não, é uma deliberação de fazer da mentira a forma de governar. E o fake news é a realização tecnológica dessa concepção da política como cinismo, né? Então, eu tenho batalhado muito para que a esquerda trabalhe essa noção, né? Não só se erga contra o fake news, mas mostre a dimensão política da mentira na política, né? Do que significa o cinismo. E nós temos antepassados importantes da filosofia que trabalharam isso, né? Então, a esquerda está muito retraída com relação a essas novas tecnologias e precisa avançar nisso. Nós temos que entrar nesse terreno e dominar esse terreno. Não pode ser terra proibida para nós, né? Nós temos que entrar e entrar para valer, né? Começando pela discussão desse poderio tecnológico, da concentração desse poder, porque ele está concentrado em 2 ou 3 grandes empresas mundiais que dominam todos os nossos interesses, os endereços do planeta, e que têm o controle sobre os endereços do planeta. Então, não é uma coisa pequena, é um enfrentamento gigantesco no qual a esquerda tem que tomar pé, né? E eu, da minha parte, tenho trabalhado fazendo a crítica do objeto enquanto tal, né? O que significa a perda da relação com o espaço, né? Tanto o espaço topológico das nossas vivências, quanto o espaço científico euclidiano e pós-euclidiano, porque a tela reduz o espaço a aqui. É um espaço sem nenhuma relação com o espaço vivido, topológico da nossa experiência. E a compressão do tempo, porque tudo se passa agora. Então, não há uma relação com o passado e uma relação com o futuro. É um presente que se esvai imediatamente. Então, eu penso que, filosoficamente, é preciso repor, e eu digo que é preciso escrever uma nova fenomenologia da percepção, à maneira do Merleau-Ponty, tem que repor a ideia do corpo próprio, do tempo vivido e do espaço vivido, tem que repor a crítica que a teoria dorniana e arendtiana fizeram do cinismo, como forma de relação da política, tem que recuperar a crítica à ideia da compressão espaço-temporal e repor isso como fundamental na redefinição do campo da ação política, né? Então, eu não tenho ficado alheia a isso, sabe, Caio? Eu tenho batalhado nessa direção. E alguns colegas, como Vladimir Safatli, têm ido nessa direção, Paulo Arantes tem ido nessa direção, porque se nós não estabelecemos... Não se trata de fazer uma recusa, se trata de fazer uma crítica interna desse objeto, para desmontá-lo internamente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e político, né? E é uma tarefa grande. E eu penso que as próximas eleições vão forçar a esquerda brasileira a entrar nessa questão para valer, né? Sobretudo por causa da velocidade e da capacidade de produzir o fake news a quase 1 por segundo, né? Então, que barreiras e que formas de defesa e de contra-ataque a esquerda é capaz de construir para isso, porque o ano que vem vai ser uma coisa inacreditável, inacreditável. A batalha vai se dar aí. E isso já traz a outra pergunta que eu ia fazer, que é sobre a função pública do intelectual no Brasil, né? Você participa do debate público desde sempre, assim, a gente vê participações na época da televisão, das entrevistas de TV, né, Roda Viva e outras também, agora nessa era atual do YouTube, né? Isso traz muito a questão de estar atento, né, aos dispositivos do tempo presente, né? As coisas vão mudando
e eu sempre vejo a sua presença e agora falando, reforçando, né, essa função pública do intelectual. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu participo de uma velha tradição chamada a tradição do intelectual engajado, né? E que é uma tradição importante no caso da minha formação na Universidade de São Paulo, porque é uma formação muito ligada à Universidade Francesa e ao mundo francês do intelectual engajado, né? Mas que pega também a teoria crítica alemã, que pega de uma maneira importantíssima o trabalho dos intelectuais argentinos e chilenos. Então, eu penso que a presença do intelectual é a presença de um momento no qual os acontecimentos passam pelo crivo de uma reflexão e a possibilidade de oferecer referenciais de pensamento e de ação, né? É assim que eu vejo o intelectual engajado, né? Aquele que se debruça sobre o presente e pensa em oferecer, através da crítica e da compreensão, referenciais mais amplos, né, de pensamento e de ação no campo político e no campo institucional, né? E agora eu vejo isso como uma tarefa urgente, né? Porque agora nós não é o enfrentamento clássico entre a direita e a esquerda, mas é o enfrentamento entre a verdade e a mentira. É um outro patamar, né? Em que a questão, portanto, do pensamento é essencial para poder fazer essa partilha entre o verdadeiro e o falso, né? Então, o nosso engajamento é cada vez mais importante no campo institucional e político, né? Não dá para a gente se ausentar, não dá. Além disso, tem também o papel, né, além de professor, intelectual, alguém que participa publicamente do debate, também de autora de livros didáticos, né, de tentar também se comunicar desde a formação lá no ensino médio, às vezes no fundamental também, que é uma coisa, às vezes, que eu vejo pessoas que têm um trabalho consistente, mas que não querem, né, também fazer esse outro trabalho de escrita de livro didático, né? E eu me lembro que o seu livro tem passagens, assim, tentando se aproximar dos adolescentes, não, as músicas do rap, o hip hop, coisas assim, né? Que são muito importantes também, me parece, né? Pensando assim na dimensão do Brasil, né? Geográficas, diversas, enfim, diferenças, né? Geográficas do Brasil. Como se aproximar, né, desse público jovem que vem chegando, que vem se transformando, mudando cada vez de uma forma diferente, né? As redes sociais hoje são fundamentais para se comunicar com esse público também. O que eu nunca recusei, porque eu fui professora também no ensino médio, no tempo que se chamava o colegial, em que havia aula de filosofia, né? E eu fui professora e eu fui fazer filosofia por causa do professor que eu tive no colegial. Eu tive um professor de filosofia extraordinário, João Eduardo Villa-Lobos, né? E eu e mais 5 colegas fomos fazer filosofia por causa dele. E nós fomos fazer filosofia pensando em ser professoras. Nós não fomos para fazer uma carreira universitária. Nós fomos porque nós queríamos ser professoras do ensino, diz que hoje se chama o ensino médio, né? E eu acabei ficando na universidade por 1001 razões, né? Mas a maneira pela qual eu recuperei isso que eu considero o meu chamamento filosófico, através dos livros didáticos, né? Eu fiquei muito contente quando a editora Ática, milhares de anos atrás,
pediu um livro didático de filosofia, e que foi o Convite à Filosofia, né? E depois, quando vieram as outras formações, e eu fiz o Iniciação. Porque eu acho que uma coisa é o trabalho que nós fazemos na universidade, mas outra coisa é o papel que nós temos, enquanto gente da filosofia, com relação à educação brasileira, né? Nós temos uma responsabilidade de participar do processo educacional, né? E o nosso meio é não só sendo professores no ensino médio, mas produzindo uma literatura para o ensino médio, né? Então, eu me dei, quando eu escrevi o Convite à Filosofia e depois o Iniciação à Filosofia, eu me dei uma tarefa político-cultural, né? De considerar que é indispensável na formação, né, dos jovens brasileiros uma bibliografia que seja, ao mesmo tempo, acessível a eles e, por outro lado, capaz de abrir horizontes, né? Então, eu fico muito feliz, sabe, Caio, quando eu encontro adultos que me dizem que foram fazer tal ou tal coisa, ou que fazem isso ou aquilo, ou por causa do Convite à Filosofia, ou por causa da Iniciação à Filosofia. Não é que as pessoas foram fazer filosofia, muitas foram, mas fazem outras coisas a partir dos livros de iniciação. E eu acho que é um compromisso indispensável e insubstituível que cada um de nós tem com a educação brasileira, né? Pelo menos o nível do ensino básico, médio, não sei que nome tem, porque é tanta reforma que eu não sei o nome que tem, né? E tanto quanto no ensino universitário, né? E quando me perguntam, eu sempre digo, a filosofia não é uma profissão, a filosofia é um modo de vida, mas existe uma profissão a partir da filosofia, que é a de ser professor de filosofia. E eu me considero professora de filosofia, né? E como gosto, prazer, alegria, eu gosto de ser professora, né? Mas, ao mesmo tempo, como engajamento social e político, né? Eu queria perguntar uma coisa agora, que é o seguinte, eu faço parte aqui na UFAM, a Federal do Amazonas, de um grupo de professores que a gente acabou de montar o nosso PPG de filosofia acadêmico, né? Vai começar a primeira turma agora esse ano. No norte, só tinha no Pará, no Tocantins, né? Em Rondônia também já tinha. Então, é o quarto do norte, né? Como você vê essa expansão da filosofia, dos programas de pós, né, e de professores, cursos, assim, nos últimos anos, que era muito difícil estudar filosofia no Brasil se você não fosse ali de um grande centro, você fazia a graduação, depois tinha que parar, ou então se mudar para fazer a pós fora, né? Hoje já tem quase no Brasil todo, o norte é a última região que está crescendo, né? No centro-oeste já tem, nordeste, sul e sudeste, né? Até cidades do interior também, já hoje está mais fácil, né? Por um lado, cresceu, né? A filosofia no Brasil, ela teve uma expansão que não dá para negar. Eu queria te ouvir se você acha que essa expansão, ela teve efeitos para além só das pessoas que estudam, né? Nível mais cultural, entrou na cultura brasileira a filosofia? Eu penso que sim, por dois motivos. O primeiro é que essas pós-graduações que já existiam, esses cursos de graduação e pós-graduação que já existiam, sobretudo no Centro-Sul, formaram pessoas como você, Caio, formaram aqueles que estão convencidos de que é possível e necessário fazer a filosofia existir no país inteiro, sob a forma educacional e depois sob a forma da pesquisa, né? Então, eu acho que a expansão da filosofia eu vejo isso como uma grandeza na educação brasileira, né? E o fato de que ela deixa de ser um privilégio
de alguns pontos, nem regiões, de alguns pontos do Brasil, e agora ela se torna um direito da nação inteira. Né? Então, eu vejo com muita alegria, não só a existência da graduação, mas o fato de que começa o desenvolvimento das pós-graduações, né? E de que você possa ter as pesquisas nessas universidades. As pesquisas que... Porque o que é peculiar é que são pesquisas que inicialmente assumem a forma clássica que elas têm no Sul, e depois elas tomam o seu próprio caminho, e é a própria região que suscita o objeto da pesquisa, e que é o que a filosofia tem que fazer. Né? A filosofia tem que pensar sobre o mundo no qual ela está. Né? E essa presença forte do mundo no qual nós estamos, porque quando eu digo a filosofia não é uma profissão, é um modo de vida, é porque que modo de vida é esse? É aquele modo de vida no qual a gente pergunta o que é, como é, por que é, para que é. Ou seja, a gente trabalha com o conhecimento daquilo que é, procurando a origem, a forma, a destinação. Né? Isso é uma maneira de viver. A gente faz isso para qualquer coisa que apareça. Né? Não é um estudo particular disso ou daquilo. É uma maneira de ver o mundo. Né? Então, quanto mais nós pudermos expandir para o Brasil inteiro esse modo de viver, que é uma maneira de ver o mundo, essa maneira de ver o mundo sem aceitar o mundo tal como ele aparece imediatamente. A recusa do aparecer imediato das coisas e a busca do sentido delas. Né? Tanto conhecendo a origem, quanto a finalidade, quanto o modo como elas existem. Então, eu acho que eu fico numa felicidade imensa quando me contam de cursos de filosofia que são implantados em vários lugares, mas quando são implantadas as pós-graduação. Eu sou muito a favor da expansão da pós-graduação, porque é o instante no qual aquilo que a gente acumulou como conhecimento, a gente transmite para o outro, de maneira que isso leve o outro a pensar filosoficamente também. Né? Então, é uma transmissão de um modo de viver, de um modo de pensar. Então, eu fico muito triste quando tem toda a luta para saber que número você é na CAPES. Eu nunca entendi muito bem o que é o número que a gente é na CAPES. Eu só sei que as pessoas comemoram quando é um certo número, quando você tem um número tal, outro. Não é essa a comemoração. A comemoração é a existência de uma pós-graduação, com os problemas que ela tiver. Eu não vou dizer que os recursos em São Paulo ou no Rio para uma pós-graduação e os recursos em Manaus para uma pós-graduação são os mesmos. É claro que eles não são. Mas o fundamental é que os recursos de São Paulo e do Rio possam ser mobilizados para ajudar e fazer funcionar uma grande pós-graduação em Manaus. Essa é a nossa tarefa. Né? A nossa tarefa não é sentar no trono. A nossa tarefa é fazer com que isso que nos foi possível fazer se torne possível para todos os outros. Né? Então, eu aplaudo cada nova pós-graduação que surge. Eu bato palma porque eu digo, é isso aí, é isso mesmo que tem que ser. Né? O direito à pesquisa. Tem que ter o direito à pesquisa. Oh. Falei e disse. Muito bem. Voltando à questão do Brasil, tem um texto seu que eu gosto muito, o texto do Mito Fundador, publicado há uns 500 anos, né? Esse texto, para mim, eu leio ele assim, né? Me parece um exemplo muito virtuoso de como mobilizar questões de um filósofo clássico, né? de uma leitura feita com aquele rigor do método de leitura, né? dos textos, mas para uma questão
que não está no texto daquele filósofo, né? No caso, o Spinoza, que é o Tratado Teológico Político, né? E o Brasil, né? Então, assim, eu queria te ouvir se essa minha leitura faz sentido, né? Se foi isso mesmo que estava na sua mente quando você falou, vou escrever sobre o mito fundador do Brasil, né? E tem uma referência lá, o Tratado Teológico Político, né? Puder comentar um pouquinho Tá bom. Esse texto? Sim, olha, esse texto, por um lado, ele nasceu da minha leitura do Spinoza, né? Não só do Tratado Teológico Político e do Tratado Político, mas também da leitura da ética, né? O fato de que o que eu costumo dizer é Spinoza ele subverte os conceitos, né? E ele cria uma nova maneira de pensar e de ver o mundo. Mas ele escreve, imagina, Caio, ele escreve em pleno século XVII, no momento em que você tem, vamos dizer, o poderio da Igreja de Roma e o poderio das igrejas calvinista e luterana sobre a Europa inteira. E ele vai e escreve um livro que põe em questão a política fundada nos textos religiosos, né? Ele põe em questão, portanto, a política tal como ela está sendo realizada por católicos e protestantes na Europa. E ele faz isso a partir da fonte dessa maneira de fazer a política, que é a Sagrada Escritura. E aí, o que ele faz? Ele propõe um método para ler as Sagradas Escrituras e liberar as Sagradas Escrituras do que ele chama a operação falsificadora das Escrituras, que é a teologia. Ele diz, num instante... Ele tem uma frase belíssima, Spinoza. Ele diz o seguinte: seria inconcebível que Deus, tendo decidido falar às almas simples dos seres humanos, que ele tivesse escolhido uma rede conceitual inalcançável pelo seu interlocutor, que precisasse dos teólogos interpretando o texto para os fiéis. Ele diz, não, a teologia é uma outra coisa, não tem nada a ver com a religiosidade propriamente dita. Mas ele diz ainda uma coisa mais importante. Ele diz, é preciso saber ler a Sagrada Escritura. Ler a Sagrada Escritura de tal maneira que você a afaste das leituras teológicas. E ele propõe um método, né? Um método que ele chama de histórico e crítico, cuja base é conhecer a língua em que o texto foi escrito. Porque ele vai dizer as obscuridades, as dificuldades para ler a Bíblia não estão nos conceitos que ela traz. Está no fato de que se perdeu a língua original na qual ela foi escrita e que passou por inúmeras transformações, e palavras se perderam, nomes de coisas se perderam, muita coisa se perdeu. É uma outra língua. O hebraico agora é uma outra língua com relação aos textos iniciais. E, portanto, é preciso um método filológico para ler. Um método crítico, filológico, histórico, para ler o texto, né? Ele diz, a Bíblia é difícil. Não, porque ela tenha conceitos filosóficos muito complicados, mas porque nós desconhecemos a língua na qual ela foi escrita. E é preciso recuperar, portanto, a língua hebraica para entender o texto, né? E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que no caso do mundo hebraico, do mundo judaico, a religião seja o fundamento da política, não há a menor dúvida. Quer dizer, Moisés funda uma teocracia. É isso que ele faz. E ele funda essa teocracia e
cria os textos em função dos quais essa teocracia é sustentada. Mas no caso do cristianismo, não tem isso. O cristianismo não tem uma base escriturística. Ele não é criado a partir da lei de Moisés, ele não é criado a partir do mundo mosaico. Ele é criado noutras circunstâncias. E ele diz, Moisés foi um fundador político. E a primeira coisa que ele fez, ele estabeleceu as tábuas da lei e determinou que era proibido aos hebreus terem uma monarquia. Seria sempre uma teocracia. Ele diz, não existe nenhum texto de Jesus de fundação política. O Sermão da Montanha é tudo que você queira, menos uma fundação política. Não existe uma base escriturística, bíblica, para a política cristã. A base da política cristã vai ser encontrada no Antigo Testamento. Né? É lá que está. Portanto, o que Spinoza está dizendo é, para a Igreja de Roma, para Calvino e para Lutero, vocês não dispõem de um texto do Novo Testamento que ofereça os fundamentos do Estado. Né? O Estado e a religião nasceram separados no cristianismo. E é uma leitura muito peculiar que é feita do Antigo Testamento que vai dar fundamentação religiosa, mística, teocrática, para a política cristã. Mas Cristo não veio como um fundador político. Moisés veio como fundador político. Cristo veio como um mestre moral. Né? Bom, agora você pode imaginar, tanto que Spinoza é o único autor não cristão que foi colocado no índex da Igreja Católica. Ele está no índex, né, que foi colocado, e é o único, né, porque o índex é dos católicos heréticos. Né? Não tem ninguém que não seja católico. E Spinoza é o único que não é cristão, né, que está no índex. Né? Porque é de um vigor e de uma atualidade, né? É de uma atualidade o que ele está dizendo, que é uma coisa incrível, incrível o que ele está dizendo. Né? Você pode tomar o que se passa no Irã, em Gaza, em Israel, e aplicar o Spinoza para ver o inaceitável disso tudo. Né? O Irã tem uma teocracia tirânica. Israel tem o Netanyahu e uma visão teológica da política. E Gaza é o sacrificado por causa do Hamas e do Hezbollah. Então, está na hora de todo mundo ler Spinoza outra vez, sabe? Porque quando você lê Spinoza, você entende o que está se passando agora no Oriente Médio. Né? Ele é um filósofo de todos os tempos. Ele não é um filósofo do século XVII. Ele ultrapassa a barreira do tempo e torna compreensível o nosso presente. No caso da ética, então, nem se fale. Uma ética da alegria. Né? Que normalmente a ética é pensada como a maneira pela qual você domina a força dos sentimentos. A razão deve dominar o poder dos sentimentos. Né? E Spinoza vem e diz, não, a razão só fará isso se ela for uma razão cheia de alegria. Né? A ética é o lugar da alegria, da felicidade, né? e não da repressão, que nós fomos habituados, né? Tanto pela religião como por várias tradições filosóficas, né? A considerar que o campo da moral é o campo da coerção e da repressão
dos nossos instintos, vamos dizer assim. E a ética de Spinoza, não, uma ética da felicidade, da alegria, do que ele chama os sentimentos ativos, né? A esperança, a alegria, o amor, a generosidade, né? A amizade, né? São afetos elevados e que têm seu lugar na política também. Eu falei demais, desculpe. Não, imagina, era essa questão de como usar isso para pensar o presente, né? Porque nesse texto de 25 anos atrás, que ainda é atual, né? É a questão do Brasil, né? E a história continua, depois vem o Bolsonaro, né? Mas só que eu acho muito, para quem estuda filosofia, né? Como ler um autor e pensar também o presente, a partir desse texto. E no caso do mito fundador, há uma coisa que é muito importante, não é por acaso que o Padre Vieira tem um lugar tão importante no livro, né? Quando ele constrói a ideia do Quinto Império de Portugal e quando ele diz que o profeta Isaías profetizou o Brasil, né? Que as profecias de Isaías são sobre o Brasil, e em particular sobre o Maranhão, né? E por que isso é importante? Porque há um momento no século XVII em que vão confluir alguns sentimentos de profecia entre os judeus de Amsterdã, da Holanda, da Alemanha, os Quakers na Inglaterra e uma parte dos jesuítas, em particular o Padre Vieira, e que está ligado a uma profecia que Colombo considera que foi realizada. A profecia é a seguinte: o Israel se recuperará e se reerguerá quando forem encontradas as 10 tribos que se perderam. Então, das 12 tribos sobraram 2 e 10 se perderam. Quando as 10 tribos forem reencontradas, Israel será refeito. Bom, Colombo, quando chega, uma das primeiras coisas que ele escreve para a Rainha Isabel é: encontrei as 10 tribos de Israel. Bom, você pode imaginar. Você pode imaginar o alvoroço que foi, porque se as 10 tribos foram encontradas, então, não só os judeus do mundo inteiro irão de volta e vamos refazer Israel, mas tudo que foi profetizado que aconteceria, vai acontecer. E o Padre Vieira vai dizer: entre as coisas que foram profetizadas, foi profetizado pelo profeta Daniel que haveria um quinto império. É a maneira como o profeta interpretou um sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, de uma estátua, né, que tem a cabeça de ouro, o peito de prata, os braços e as pernas de cobre e os pés de barro. E uma pedra vem do alto, chamada de Pedra Gloriosa, bate no pé da estátua e a estátua desmorona. Então, Daniel diz para Nabucodonosor: é o seguinte, houve até agora 4 grandes impérios, mas vai haver o quinto império. O quinto império é seu. Foi por isso que você sonhou isso. Bom, o que vai acontecer? Tanto do lado protestante quanto do lado católico, todo mundo vai esquecer que foi para Nabucodonosor que Daniel disse isso. Toma-se isso como uma profecia de Daniel, né? Então, entre os vários instantes em que essa profecia é retomada, ela é retomada pelo Padre Vieira. E o Padre Vieira escreve, né, um livro, A Esperança, a História do Futuro, Esperança de
a Esperança de Portugal, do Quinto Império de Portugal. Porque Dom Sebastião não morreu na África, ele está encoberto e ele virá e vai criar o Quinto Império. E a pedra gloriosa é Jesus Cristo, né? Que derruba os impérios anteriores. Bom, e é com essa cabeça que o Padre Vieira vai escrever sobre o Brasil, né? E vai colocar o Brasil profetizado. Então, ele foi profetizado pelo profeta Isaías, pelo profeta Daniel, e ele é o anúncio do Quinto Império de Portugal. Ora, o que o Padre Vieira toma, sobretudo de Isaías? A natureza. Então, os rios têm leito de mel e leite, pedras preciosas em toda parte, os pássaros que são os peixes. É um mundo, é um paraíso, né? O paraíso reencontrado. E é em cima dessa ideia que o Padre Vieira constrói, ele é o primeiro a elaborar a ideia de que que o Brasil é o paraíso que foi reencontrado. E a partir daí, é isso que nós vamos ser, né? Porque nós não temos que entrar na história, porque a história já está escrita, era uma história profética, né? Nós pertencemos ao mundo da natureza, ao mundo, portanto, sem tempo e sem espaço, ao mundo da beleza plena, perfeita, eterna e perene, né? E é isso que nós vamos ser, é isso que o hino nacional canta, é isso que os poetas cantam, né? O que é o Brasil? O Brasil não é um país que tem uma história de lutas, disso e daquilo. O Brasil é a beleza da sua natureza. Ele é um dom de Deus aos seres humanos, né? Está lá isso no hino nacional, e esse é o nosso mito, né? O mito de que nós somos natureza, não somos cultura nem história, né? E somos um dom de Deus, né? Não é difícil, é muito difícil desmanchar tudo isso, né? É muito difícil. Mas é o nosso mito, né? Cada sociedade tem um mito no qual ela explica a sua existência, e o nosso é esse, que nos coloca no campo da natureza e não no campo da história, né? No campo, portanto, do eterno divino e não do tempo feito por nós, né? Pela nossa própria ação, né? É complicado, é complicado. E aí esse dispositivo histórico crítico, né, para desconstruir, talvez, né, para apresentar essa história tal como é a história, né, não como mito. Eu devo isso, de um lado, ao Tratado Teológico Político e ao Marx, na ideologia alemã. O Spinoza e o Marx são as balizas a partir das quais eu pude escrever o mito fundador, né? Muito bom, professora Marilena Chauí. A última pergunta que eu tenho para fazer, ainda nesse gancho, né? Com essa expansão da filosofia no Brasil, outras formas, outros estilos, né? Outras concepções do que é a própria filosofia foram aparecendo, né? Tem uma escola no Nordeste, tem no Sul, né? Um outro tipo, um estilo mais analítico, que em São Paulo também tem, no Sul é mais forte, no Rio, outras formas, né, de pensar. E algumas críticas surgiram, né, com relação à leitura estrutural, essa que foi ensinada pelos franceses e tal. Mas aqui está um excelente exemplo, né, de que não é só ler textos, né? Então, assim, eu queria fazer uma última pergunta, né, sobre esse estilo próprio seu, de pensar a filosofia como uma tradição, a leitura dos clássicos, mas sem descuidar e colocando como a questão mais importante, né, a leitura do presente, né, a partir disso. Bom, a primeira coisa que eu queria te dizer, Caio, espero estar dizendo para vários filósofos que estão ouvindo, eu não considero que a leitura estrutural é um método. Eu considero que ela é uma técnica de leitura.
uma excelente técnica de leitura, como uma primeira introdução à compreensão de um texto. Mas não é um método, porque o método você vai introduzir a partir do instante em que você vai interpretar e escrever, né? Então, é uma técnica muito boa, muito precisa, de compreensão de texto. Mas não é um método de interpretação de texto. E eu considero que, em história da filosofia, mas não só em história da filosofia, nos outros ramos da filosofia, nós realizamos sempre um trabalho de interpretação. Interpretação da realidade, interpretação dos textos, interpretação do presente, interpretação do passado. É o mundo da interpretação, da compreensão do sentido daquilo que você está vendo, daquilo que você aprendeu, daquilo que você está lendo. E não em instante nenhum, eu considero que a explicação metódica, estrutural de um texto me dê o sentido desse texto. Ela me faz entender os encadeamentos que ele tem, me faz entender as remissões que o texto tem, me dá uma boa condição de uma leitura rigorosa, mas não de um trabalho filosófico, porque o trabalho filosófico começa na hora que você interpreta tudo isso, na hora que você interpreta o texto, na hora que você conhece a história na qual o texto foi feito, na hora em que você toma quais são os resultados deste texto. Eu vou te dar um exemplo porque assim não pega o século XVII. Já falei do Spinoza o suficiente aqui como meu inspirador. Eu vou pegar um filósofo que eu trabalhei bastante, que é o Merleau-Ponty, e que trabalha, sobretudo, na fenomenologia da percepção e nos sinais, com a ideia de que o nosso é um corpo vivido. O nosso corpo tem uma relação qualitativa com o espaço, com o tempo. É uma maneira de nós nos relacionarmos com o presente, com o passado, com o futuro, com os outros, com as coisas, né? É um corpo vivente e vivido. E essa ideia de que o espaço é um espaço qualitativo. É feito de o perto, o longe, o grande, o pequeno, é o espaço que está na pintura, que está na escultura, que está na nossa vida. A mesma coisa com o tempo. É o tempo da lembrança, é o tempo da esperança, é o tempo da história, é o tempo da ação aqui e agora, né? É isso. Bom, esse filósofo é o meu inspirador para a maneira como eu entro numa relação crítica com o mundo digital ou com o mundo virtual. Porque, como eu lhe disse, esse mundo que está aqui é um mundo onde o corpo vivido não tem lugar. Porque é um mundo onde o espaço está reduzido à tela. Todo esse espaço vivido, esse espaço que é o espaço corporal, é a maneira como o meu corpo está no mundo, a maneira como o mundo afeta o meu corpo, a maneira como os artistas exprimem isso, né? A mesma coisa na linguagem. Isso aqui não tem. Então, a minha preocupação é de que as crianças e os jovens possam acreditar na limitação do mundo da percepção, do mundo do corpo vivido, à pobreza da tela, né? E eu tenho dito, está na hora de alguém escrever uma nova fenomenologia da percepção para os jovens, para que os jovens tenham essa relação, né, com o mundo vivido, né? A minha outra preocupação é também com a noção de virtual. Para nós, na filosofia, o virtual tem o sentido de é uma potencialidade que poderá vir a existir. Ora, a ideia de um mundo virtual é a ideia de
que não tem virtualidade. Ele é atual. Você chama de virtual porque você não está usando ele. Mas de virtualidade ele não tem mais nada. Ele é inteirinho, pura atualidade. Então, a minha questão é o que se passa com o espaço vivido e o que se passa com o tempo vivido. E como é que nós podemos pensar, por exemplo, em termos de história? Se o nosso tempo se reduz ao agora, e se o virtual é o que já está dado, já está pronto, está lá prontinho. Você puxa o virtual, mas o virtual não é isso. O virtual é aquilo que pode vir a ser graças à nossa ação, graças ao nosso pensamento. Então, eu diria que eu tive uma formação filosófica na qual o engajamento com o mundo é quase automático, né? De estar... Primeiro porque eu trabalhei o Merleau-Ponty, que a gente está mergulhado no mundo. E depois que eu trabalhei o Spinoza, porque a gente está mergulhado no mundo, né? Então, eu diria que a imagem do filósofo como o solitário em meditação e a imagem do nosso mundo presente como um mundo onde tudo já está dado e eu só tenho que atualizar, é o que eu considero o mais antifilosófico possível e o mais problemático politicamente. Não sei se eu te respondi. Maravilhosamente. Muito obrigado, Marilena, pela generosidade em conceder essa entrevista, né, em falar aqui para mim e para o público do canal. Só tenho a agradecer. Se quiser dizer uma última coisa antes da gente encerrar. Bom, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque poder ser ouvido, poder ser entendido e também poder ser contestado é uma coisa fundamental para o trabalho do pensamento, né? Então, eu quero agradecer muito pela entrevista, porque eu acredito na ideia de que o trabalho do pensamento é a maneira como a gente enfrenta em cada aqui e agora uma questão que nos é colocada, uma experiência que não está compreendida por nós e que precisa ser compreendida. Então, o fato de você ter me chamado para eu me relacionar novamente com o aqui e agora e todos os que estão nos vendo é motivo de eu agradecer pelo convite. E não você agradecer por eu ter falado. Obrigada. Muito bom. Uma simpatia, adorei essa conversa, ela aumenta essa alegria dos encontros e espero que as pessoas que assistiram aí tenham também podido compartilhar aí desse momento. Obrigada. E fiquem à vontade para comentar, né? A live fica gravada, então quem for assistir em outro momento aí pode também deixar aí comentários, né? Sugestões, críticas, se vocês quiserem. E se fizerem comentários, depois você me manda? Claro. Eu não sei acessar para olhar os comentários, mas quando você me manda? Tá. Mando sim. Tá bom, tá. Então, até uma próxima. Obrigado. Até, boa noite. Fiquem ligados aí nas próximas conversações também, quem assistiu. Até a próxima.